Olá, tudo bem? Eu sou Roberto Tacani. Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Esse canal nós criamos para tentar passar informações um pouco mais técnicas, tá certo? Sobre o cultivo de plantas em vaso e também ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. E peço a sua ajuda também para o nosso canal. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho das orquídeas. Como diferenciar orquídeas epífitas das terrestres. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Vocês que estão chegando ao canal, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. O canal já tem próximo a 300 vídeos postados e dividido em categorias que a gente chama aqui de playlist. Tem playlist de substrato, playlist de adubos e muito mais. Se vocês puderem assistir esses playlists, é bem interessante. Essa pergunta é bem interessante, muito interessante, e é devido à falta desse conhecimento, muita gente acaba perdendo as suas orquídeas em casa. Então fique até o final, vou postar aqui uma apresentação, tá certo? Sobre essas diferenças das orquídeas chamadas epífitas e orquídeas chamadas terrestres, tá certo? Tá bem ilustrado, tá bem bacana. Assista até o final esse vídeo, tá certo? Vamos então passar aqui algumas diferenças básicas entre as orquídeas epífitas e terrestres, tá certo? Eu montei essa apresentação para facilitar, né, para que você, na verdade, consiga distinguir as orquídeas terrestres das orquídeas epífitas, porque muita gente acaba se enganando com o que o pessoal tem comentado por aí, tá certo? Não tem como você identificar se a orquídea é terrestre ou é aérea, né, ou epífita, somente com o formato das folhas. Tem muita gente que comenta sobre isso. Isso nem sempre corresponde com a sua realidade, tá certo? Então, eu fiz essa apresentação, acredito que possa ajudar bastante a, essa diferenciação das orquídeas epífitas das orquídeas terrestres. Tá? Vamos rapidamente, né, comentar que, primeiramente, as orquídeas não são parasitas, né? Plantas parasitas, elas, na verdade, elas vão estar junto a uma segunda planta, mas elas vão estar prejudicando em algum momento as plantas, né? Então, o termo parasitas, tá, significa prejudicar sem, no entanto, matá-lo, tá certo? Então, eu sempre falo aqui, por exemplo, uma parasita comum, né, para a gente, por exemplo, são os carrapatos, né? São os carrapatos, então ela fica sugando o sangue, tá certo? E vai prejudicando de alguma forma, tá, a gente. E aqui algumas fotos só para vocês verem, né, que a parte de essas plantas, né, não estão parasitando as árvores nesse caso, principalmente porque elas simplesmente ocupam, tá certo? Elas pegam a carona do tronco das árvores, tá certo? Então, bromélias aqui, bromélias, orquídeas, algumas cactáceas epífitas, tá certo? Elas não são parasitas, tá certo?
aqui aconteceu, isso é de verdade, né? Inclusive eu fotografei aqui, tá certo? Na verdade, um produtor aqui de sul de Minas, de Néspera, ele acabou cortando as árvores, né, da sua produção, pensando que as orquídeas já tinham pesteado as suas plantas, né? E ele não, como não conseguia controlar essa praga, entre aspas, essas parasitas, ele acabou cortando tudo e ia atacar fogo, né? E a gente conseguiu, na verdade, recuperar algumas dessas orquídeas nessa coleta, né? Nesse dia de coleta, tá certo? Só para informar vocês, né, que tem muita gente aqui, inclusive que assiste o vídeo aqui, tá, acha que as orquídeas são parasitas, tá certo? Parasitas não iriam sobreviver, né, cultivado, por exemplo, em substrato que não tem vida, né? Tá certo? Então, que seja o chip de coco, casca de macadâmia, carvão vegetal, nenhum inseto, nenhuma planta, né, vai parasitar esses materiais, tá certo? Então, o parasita necessita de algum outro hospedeiro vivo. Tá? Vamos rapidamente aqui classificar as orquídeas, né? Então, a grande maioria das orquídeas comercializadas são orquídeas epífitas, tá? Eu acredito que até 95, 98% das orquídeas comercializadas sejam epífitas, tá certo? Porque na natureza também é assim, tá certo? Existem uma variedade muito maior de espécies, né, de orquídeas epífitas comparativamente às orquídeas terrestres. E as orquídeas epífitas simplesmente desenvolvem, tá certo? Juntamente com outro tipo de vegetal, né? Normalmente em troncos, tá certo? E na maioria das orquídeas, entendeu? São epífitas, né? E são, na verdade, comercializados em fibras vegetais, tá certo? E a segunda classe são as terrestres, tá certo? Plantas que desenvolvem sobre a terra, né? O solo, onde retiram nutrientes com as raízes bastante carnosas, tá certo? Então, essas duas classes são as classes de orquídeas que mais nós visualizamos, digamos assim, no comércio, no dia a dia. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas. Então aqui a gente colocou as principais diferenças, né, entre orquídeas epífitas e orquídeas terrestres, tá certo? No caso das orquídeas epífitas, não são encontradas na terra, né, no solo. É muito raro a gente ver essa situação. Aliás, eu não conheço nenhuma situação em que orquídeas epífitas consigam sobreviver a condições de solo, tá certo? Normalmente tem um sistema radicular exposto, ou seja, elas saem dos vasos, né? Ok? Então, é uma situação bem característica das orquídeas epífitas, né? Muitas vezes a gente chama de orquídeas aéreas, justamente porque as raízes vão saindo dos vasos, né? Possuem velame nas raízes, a gente vai ver nos próximos slides o que seriam os velames, tá certo? Eu explico o vídeo que eu postei no YouTube, se vocês puderem assistir, seria bem interessante, né? Não suportam meios salinos, são orquídeas extremamente sensíveis, né, à alta salinidade. E as terrestres, na verdade, são orquídeas que são encontradas na terra, nos solos, né? Raramente numa árvore ou nos troncos, tá certo? Muito raramente, tá certo? Normalmente não tem um sistema radicular, né? Exposto, tá? Normalmente ela se esconde da luz solar, ok? Isso é o característico dela, tá certo? E não possuem velame, né? Como no caso das orquídeas epífitas, tá certo? Aqui a gente pode observar bem, né? Na verdade, a situação de cultivo das orquídeas epífitas, tá certo? Aqui são catleias, né? Tá? Vocês podem perceber que as raízes vão saindo do vaso, né? Tá certo?
esse sistema é natural das orquídeas epífitas, na qual as raízes saem, tá, do vaso, ok? Em busca também pela luz, tá? Porque aqui vocês podem observar, tá, essa coloração verde, tá certo, nas pontas das raízes, ok? Que na verdade são por causa da clorofila, tá? Onde elas vão estar, na verdade, auxiliando as plantas a fazerem a fotossíntese, tá certo? E aqui, olha, tá? Essas raízes carnudas, essa parte branca aqui, são, na verdade, os velames, né? Os velames servem para a absorção de água e a sua manutenção em condições quando em falta de água no meio ambiente. Então, é um processo bem interessante das orquídeas epífitas, né? E essas velames, elas têm um poder de agarrar, tá certo, o tronco ou até mesmo o vaso, tá certo? Não sei se alguém já tentou tirar as orquídeas epífitas do vaso. Normalmente esses velames acabam ficando pregadas no vaso e acabam quebrando as raízes, tá certo? Porque o poder digamos assim, de fixação dela é muito forte, tá certo? Então, esses são as raízes, principalmente de catleias, né? São bem interessantes aqui. Aqui a gente já está mostrando, tá, o sistema das raízes epífitas, mas de uma outra espécie de orquídeas epífitas que são as phalaenopsis, né? Então vocês podem perceber que normalmente aqui, esse aqui já é um cultivo mais moderno, o pessoal já tem utilizado os vasos, né, transparentes, justamente porque se sabe da atuação da luz em cima das raízes, né, que é a fotossíntese. Então, o pessoal tem utilizado o vaso transparente, tá certo? Vocês podem perceber que as raízes elas vão, tá certo, crescendo, principalmente tá encostado aqui à parede dos vasos, tá certo? Porque sabe-se que esse fator da entrada de luz é muito positiva para as orquídeas epífitas. Tá? E aqui nesse caso aqui a gente já está vendo orquídeas terrestres, tá? Tipicamente orquídeas terrestres, como aqui o sapatinho, tá certo? E esse sapatinho aqui está sendo cultivado nesses vasos aqui, tá certo? Há mais de 3 anos, tá certo? Então você pode observar que não tem raiz para fora, tá? Diferentemente das orquídeas epífitas, as raízes vão se escondendo da luz solar, tá certo? Aqui outro sapatinho, outra variedade de sapatinho nesse substrato, mas vocês não vão ver o sistema radicular saindo aqui dos vasos, tá certo? É um sistema bem diferente das orquídeas chamadas epífitas, tá certo? Aqui algumas outras espécies de orquídeas terrestres, né? Aqui o Spatoglotis, que está bem em moda hoje, né? Aqui o famoso Cymbidium. Essa orquídea aqui, muitas vezes o pessoal coloca nas árvores, né? E acaba, na verdade, matando as plantas, porque são orquídeas terrestres, tá certo? Não são orquídeas epífitas, tá certo? Importantes observações, né? Então, a gente tem que lembrar das diferenças, né? Que são duas orquídeas, são duas classes de orquídeas completamente diferentes, né? Então, a gente tem que cultivar essas plantas, principalmente prestando atenção em alguns itens, né? Então, por exemplo, tá, vasos diferenciados, né? Então, hoje, muitos produtores já perceberam, tá, que o vaso transparente para orquídeas epífitas é muito importante, tá certo? Por quê? Porque ela faz com que as raízes, tá, elas cresçam, tá? Principalmente não permitindo, digamos assim, problemas com o quebramento das raízes quando as orquídeas vão saindo procurando a luz solar, tá certo? Substratos também bem diferentes, né? Principalmente por essa situação que eu já acabei de comentar. No caso das orquídeas epífitas, são utilizados substratos de porosidade muito grande, tá certo? E principalmente tentando também hoje
visualizar ou direcionar substratos de maior durabilidade com relação a essa porosidade. Tá? E, obviamente, adubos diferenciados, né? Porque os adubos diferenciados, as orquídeas terrestres, elas suportam mais a um sistema mais salino, que é o caso do solo. As orquídeas epífitas não. Por isso, as orquídeas necessitam de adubos diferenciados para o cultivo. Orquídeas epífitas seriam adubos, digamos assim, menos salinos, né? E os adubos para orquídeas terrestres poderiam ser adubos, digamos assim, até mesmo convencional, porque não teria problema nenhum com relação a essas plantas. Nessa apresentação eu tive a intenção de passar para vocês essas apresentações, esses slides, justamente para você tentar diferenciar uma orquídea terrestre da orquídea epífita, tá certo? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me procurar aqui pelo Instagram, Facebook, né? Roberto Tacani, tá certo? Ou ainda pelo YouTube. Vocês viram que é bem interessante, né? As diferenças, principais diferenças entre as orquídeas chamadas epífitas e as orquídeas chamadas terrestres. No caso das pessoas perderem muitas vezes as plantas, é porque o pessoal coloca, por exemplo, tá certo, entre aspas, a terra vegetal dentro do vaso das orquídeas epífitas. Tá? Se essa terra não estiver esterilizada, você pode estar condenando essa sua planta. E mesma coisa com as orquídeas terrestres. Se vocês pegam a orquídea terrestre, tiram do vaso e amarram nas árvores, você vai estar condenando esta orquídea terrestre, porque elas não são epífitas. Eu tenho vários vídeos postados sobre orquídeas. Aliás, eu tenho uma playlist, né, que aqui chama de playlist, mas na verdade eu chamo de sessão, né, sobre orquídeas. E lá eu comento em vários momentos a importância, tá, de você conhecer o sistema radicular, a planta, tá, e todo o substrato utilizado. Eu vou deixar aqui no izinho, se vocês clicarem lá, vocês podem assistir os outros vídeos sobre isso. Ou você pode adquirir o meu livro, tá certo? Que já está se esgotando, tá? Eu tenho 2 títulos, tá? Sobre cultivo de orquídeas. As duas são epífitas, mais uma Cattleya e outra Phalaenopsis. E não deixe de enviar as suas perguntas e as suas sugestões. Isso é muito importante para o nosso canal. Como eu sempre faço, eu dedico um espaço, tá, para as entidades filantrópicas que muito precisam da ajuda da gente. O Lar Torres de Melo já é bem conhecido aqui no Nordeste, tá certo? Aqui no estado do Ceará. Ela acolhe, tá certo? Pessoas adultas, tá, sem condições nenhuma de sobrevivência. Tá? E nesse lar eles dão tudo que eles necessitam, alimentação, a estada, tá? Roupas. Ajude você com o que você puder. E peço também a sua ajuda para o nosso canal. Tá? Clique no joinha, clique também no inscrever, se puder compartilhe esse vídeo com seu amigo, tá certo? Eu te aguardo no próximo vídeo, muito obrigado.